Aqui sim é um comentarista de verdade. Bom dia, Raimundão. Ô, rapaz, bom dia. Tem que ser emocionante. Tem que ser. É por isso que o futebol ontem, é apaixonante. Nossa amiga aqui, Cláudia Brito, quase tinha um treco. Com o jogo do Brasil. Ai, meu Deus, socorro. Ai, agora. Não, porque os Imagina. primeiros 15 minutos o México imprensou o Brasil. Quem gosta de futebol, quem conhece um pouquinho de futebol, entendeu perfeitamente que o técnico do México, que inclusive já trabalhou no Brasil, o Osório, ele pregou uma surpresa na seleção de Tite. Qual é a surpresa? Porque todos comentavam antes da partida, imaginavam que o México seria um time que esperaria no seu campo o time do Brasil. O Brasil tem 5 títulos mundiais. Brasil, na Bolsa de Apostas, era favorito, mas os favoritos estão dançando na competição. A Alemanha já voltou, a Argentina já voltou e outras grandes seleções já voltaram. E o Brasil foi surpreendido no início do jogo pelo futebol envolvente do México. Isso é muito natural, mas prevaleceu a categoria, a catimba do Brasil. A partir dos 26 minutos do primeiro tempo, aí Neymar começou a aparecer, Foguetinho reencontrou seu futebol. Sabe quem é Foguetinho? Não, diga O aí. William. É conhecido na Europa como Foguetinho. Foi a melhor partida que esse garoto fez na seleção brasileira. Estava escondido, talvez até um pouco tímido, porque é Copa do Mundo. Só o treinador do Japão disse uma palavra ontem interessante. Ele disse, olha, a gente se prepara, a gente se cuida, a gente arma todo tipo de jogada, mas só o futebol explica. Ontem, por exemplo, antes de falar da vitória bonita do Brasil, nós nos sentimos japoneses, pela simpatia, pelo amor que ele tem ao brasileiro, e nós gostamos porque é um país simpático. E todo brasileiro ontem, eu acredito, era japonês. O Japão fez 2-0, enfrentando uma seleção que está jogando o fino da bola, que é a Bélgica, no comecinho do segundo tempo, e perdeu de 3-2. Por que perdeu por 3-2? Você que está em casa agora nos assistindo, olha, o futebol, ele tem que ter, acima de tudo, um pouquinho de pimenta e um pouquinho de catimba. O árbitro deu 4 minutos de acréscimo, o jogo estava 2-2. E quem estava assistindo a partida entendeu que o Japão queria mais a prorrogação e partir para os pênaltis. Era uma arma que ele se cuidou, se preparou, porque em termos de tradição a Bélgica tem mais futebol do que o Japão. Aí aos 48 minutos e 30 segundos do segundo tempo, já estava se encaminhando para uma prorrogação, escanteio para o Japão. Aí o jogador do Japão vai, para que aquela pressa toda para bater o escanteio? O que é que aconteceu? Ele cobrou a meia altura, o goleiro foi lá, pegou e arrumou um contra-ataque, pegando toda a defesa desprevenida do Japão. O gol aconteceu aos 48 minutos e 50 segundos do segundo tempo. Então o Japão perdeu uma grande oportunidade de partir para a prorrogação e sonhar de enfrentar o Brasil nas quartas de final. Se tivesse um pouquinho de catimba, é por isso que o futebol se ganha fora do campo, ali o treinador. Calma, para que essa pressa toda? O objetivo é empatar o jogo para a gente tentar uma prorrogação. Fisicamente o Japão se apresentava melhor. O cara vai pegar a bola, para que aquela pressa toda? Acabou tomando o gol, sendo surpreendido e perdendo a chance. Brasil 2-0, o Brasil conquistou a vitória importante e vai enfrentar a Bélgica. Olha, vamos tomar cuidado com a Bélgica. Eu venho alertando aqui desde o início da Copa. Tem um ataque envolvente, tem um meio-campo rápido, jogadores habilidosos, a exemplo do Hazard, tem um atacante chamado Lukaku, que é um dos artilheiros da competição, e tem um goleiro Pontuar que está fechando. Agora, tem uma defesa claudicante. Mesmo com o Kompany, que reapareceu ontem como titular, com um jogador já que joga nos principais clubes da Europa, mas a defesa não é muito veloz. Há espaço, há brecha, então o Brasil, com certeza, o Tite vai ter que utilizar esse tipo de jogada para tentar envolver os belgas a partir de sexta-feira, 3 da tarde, né, lá no futebol da Rússia. Agora vamos mostrar o Sergipano, né? Evenil Santana, o nosso repórter, esteve ontem nas ruas, conversando, mas batendo um papo exatamente com os torcedores, a emoção do jogo, Brasil 2, México 0, ontem no futebol da Rússia. Quem conseguiu folga ficou ali mesmo, no bar, com amigos, a família e tudo que tem direito. E olha que foi só a conquista para as quartas de final. A idade importa? Nem pensar. No colo ou dançando, a meta é comemorar. E com música ao vivo,
A festa pela vitória de 2-0 sobre o México fica ainda melhor. Vamos pra praia, vamos curtir até a noite. Não tem hora para voltar agora? Não vai voltar não. Só amanhã, viagem pro Serrinha. O que é que você achou do jogo? Foi bom? Foi maravilhoso, foi tudo que eu esperei. Força, Brasil! No rosto pintado, na cabeça ou em qualquer parte do corpo, estavam ali as cores do Brasil, acompanhadas de muita euforia de torcedores radiantes. Mas o Brasil é nota 10 e vamos ganhar esse Hexa. Tô confiante. Vai, Brasil! Viemos de Salvador para assistir o jogo aqui. Adoramos. Curtir até o fim da noite. Entretenimento para os torcedores, lucro para os donos de bares e restaurantes da Orla, que em dias de jogos do Brasil tem faturado bastante. Cabe a cada um fazer o antes, durante e depois. Eu faço antes do jogo, na hora do jogo e depois do jogo. Aí é o segredo. Daí a alegria. Raimundão, Carmen Lúcia soltou a Eu voz gostei, ali, viu? foi? A gente É o chega se Brasil. assustou aqui, ó. E o que eu achei interessante, Diego, foi que a buzina assustou o nosso repórter Venilson, né? Quando ela deu uma buzinada, mas essa é a euforia do torcedor brasileiro. Sexta-feira que vem a Bélgica, que o Brasil, com humildade, com os pés no chão, futebol coletivo. Ontem você viu o Thiago Silva, um partido espetacular, né? Os dois alas no segundo tempo melhoraram. Pena que o Casimiro tomou o segundo cartão, não vai poder jogar a próxima partida, mas o Brasil tem Fernandinho, o Brasil é o Brasil. E a dúvida, toda a imprensa nacional, você colocaria o Gabriel Jesus ou o Roberto Firmino? Sinceramente, eu colocaria o Roberto Firmino. Tem mais presença diária. Não é que o Gabriel Jesus seja um jogador ruim, é porque na Copa, entendeu? A disputa é diferente. Você vê cada poste, né, meu amigo, de 2 metros. Então não é fácil, ele é pequenininho, ele é rápido. O treinador, para dar moral a ele, não o tirou da partida, botou ele numa função diferente. Até na lateral ele foi ajudar o Felipe Luiz. Então, eu acho que o Tite vai pensar bastante. Eu não sei se o Marcelo reaparece como titular, mas o Firmino está se encaminhando para ser o titular do comando do ataque do Brasil no jogo de sexta-feira contra a representação da Bélgica. Hoje... Até porque, né, Raimundão, a Bélgica, ela traz esse paredão, digamos assim, Tem, e você defesa... fala das alturas, fala da defesa, do ataque forte, e a gente passa também por várias fases de transição dentro da própria seleção. O jogo, ele é dinâmico, ele vai acontecendo e as coisas vão mudando em cima da hora. Agora, como é que o Brasil, como é que o Tite pode trabalhar a equipe sabendo que existe esta barreira pela frente, sabendo que a Bélgica é sim um adversário muito forte, que pode inclusive tirar o Brasil, o que a gente não quer. Nós já tivemos alguns exemplos na própria competição. A Sérvia, o jogador da melhor altura da Copa do Mundo. E o Brasil estava utilizando um tipo de jogada, bolas aéreas, realmente não são o forte do Brasil. O Brasil é o time do toque de bola, da ginga, da malandragem, da velocidade e aparecer sempre. O Neymar ontem, coletivamente, foi sensacional. Aliás, ninguém vai discutir o talento do Neymar. Quando ele se preocupa em jogar bola, o Brasil cresce. E para melhorar ainda mais o futebol do Brasil é que o Foguetinho melhorou ontem a sua atuação. Enquanto o Coutinho não fez uma grande partida, mas é um jogador importante naquele revezamento, na velocidade, na transação de bola, exatamente com os atacantes do Brasil. Eu acredito que a seleção do Brasil, claro que não vai encontrar facilidade. Agora, cada jogo é jogo, cada jogo tem a sua história. Mas eu entendo como analista que o Brasil vai ter menos dificuldades contra a Bélgica do que teve no primeiro tempo com o México. Por quê? Porque a Bélgica é um time de toque de bola, entendeu? Chega com muita precisão no ataque e a sua defesa não é tão forte como a defesa do México. A defesa do México é uma defesa segura, bateu pra caramba ontem, mas o Brasil conseguiu sua vitória. Lembrando que nós teremos daqui a pouquinho na Rússia, Suécia e Suíça. Olha aí um jogo pra pirão, jogo duro. E à tarde teremos Inglaterra e Colômbia. Como sul-americano, vou torcer que a Colômbia derrote a Inglaterra, que tem o artilheiro da competição, o Kane. Vamos ter, sim, jogos emocionantes. Lembrando que já estão classificados para as quartas de final Rússia e Croácia, Uruguai e França, Brasil e Bélgica. Vamos conhecer os classificados para completar as quartas de final entre Suécia, o vencedor, e Suíça, e Inglaterra e Colômbia. Na Série C, agora falando do nosso torrão, o Confiança reinicia as atividades hoje. Sábado, Confiança tem o Náutico do Recife. O Náutico vem evoluindo na competição. O Confiança, no último domingo, foi o 6º empate consecutivo.
Confiança desaprendeu de jogar na Arena Batistão. E a gente precisa buscar uma maneira, junto à torcida, junto aos jogadores, junto à diretoria, junto à comissão técnica, uma maneira do Confiança voltar a ter a alegria de jogar no Batistão. É a cobrança? O que é que está acontecendo? Alguém precisa conversar. Eu gostei ontem da entrevista do técnico Luizinho Lopes. Esse rapaz é um grande treinador. Claro que para o torcedor já estão até criticando o rapaz. O resultado do treinador é vitória. Quem garante o serviço dele é a vitória. Agora, é um treinador inteligente. Ele disse uma coisa que eu gostei bastante. O treinador não trabalha apenas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, quando tem treinamento. Ele trabalha na concentração, ele arma tipo de jogada, conversa com os jogadores. É uma adrenalina fora do comum. E o Confiança vai sim, no próximo sábado, reencontrar a vitória e tentar buscar sua classificação para o mata-mata da Série C do Campeonato Brasileiro. Valeu, Diego! Valeu! Um grande abraço e eu volto amanhã. Se Deus quiser. Eu gostei agora foi da participação da nossa querida Suzana. Gostou? A antenadíssima. Um abraço. Eu volto amanhã, se Deus quiser. As pessoas, como está a Suzana hoje, daqui a pouco, ao longo da nossa programação, que a gente tem um Atalaia Show, a gente vai mostrar os funcionários antigos aqui da televisão Atalaia, que hoje continuam com a gente, mas não estão mais nos vídeos, né? Mas a Suzana é muito conhecida. Ela já esteve por muito tempo no vídeo. Ela que não quer, mas é uma excelente repórter e agora brilhando como produtora. Não queira transformar a Suzana naquela figura, né? Fala, fulano de tal, que para conhecer tinha que pagar um prêmio. Suzana é queridíssima. Até amanhã, Walter. Até amanhã. Grande abraço.